Opa! Quando eu postei o vídeo falando das anomalias espaciais naturais de Jojo, eu disse que se vocês gostassem do vídeo, eu traria as anomalias espaciais causadas por stands. E vocês gostaram. Eu sou o David, mais conhecido como o cachorrão guloso de óculos fodas, e... Pro vídeo não ficar chato, eu vou fazer os stands em ordem aleatória. E não esquece de hypar o vídeo aí pra me ajudar. Esse aqui é um dos stands mais icônicos e ao mesmo tempo subestimados da obra. Quando alguém dorme perto do seu usuário, essa pessoa terá a sua consciência levada para uma dimensão chamada O Mundo dos Sonhos. O lugar se assemelha a um parque de diversões alegre e bastante colorido. Os objetos daqui bizarramente possuem rostos e são vivos, se comportando de uma forma boba, assim como em desenhos animados. Aqui você não vai ver outros humanos, a não ser outros que também dormiram perto do usuário e foram trazidos para cá. Só que tem um detalhe. Quem te trouxe para cá não te trouxe para brincar, e sim para conhecer o dono do parque, o Pidgey. A morte. Ela se assemelha a um bobo da corte humanoide com uma grande foice. Dentro desse espaço anômalo, a morte pode manipular livremente a realidade. E o que acontece com as vítimas aqui dentro também acontece no mundo real. Se elas se ferirem ou morrerem aqui, isso também vai acontecer no mundo real. As vítimas não conseguem acordar desse pesadelo por conta própria. Precisam de algum tipo de ajuda externa para se libertar. E, se caso conseguirem, elas não se lembrarão que estiveram aqui. O que, consequentemente, faz com que elas caiam na armadilha de novo. Afinal, ninguém nunca desconfiaria que um bebê seria o inimigo. Não, pera aí. Se eu visse um bebê com uma cara dessas aqui e tragando um fino, eu desconfiaria sim. No meu ver, essa está entre as piores anomalias espaciais de stands para se estar dentro. Esse aqui é um dos stands mais famosos e também baseado em um dos conceitos mais interessantes. Ainda que eu fosse um anjo que não cometesse mal algum, é inevitável que coisas ruins aconteçam. O Wonder of You tem a habilidade de manipular o fluxo da calamidade. Imagine que você precisa ir conversar com um cirurgião do hospital. Ele é um idoso, você o avista ao longe indo caminhando para algum lugar. Você decide ir atrás, quando de repente você tropeça. Você acharia isso normal? Então continua avançando até que alguém esbarre em você, te acertando em cheio e causando bastante dor. Você continua avançando até que um carro desgovernado vem em sua direção. Você desvia por pouco e se questiona o quão estranho é aquelas sequências de coisas. E o pior, parece que o cirurgião está cada vez mais distante. Você tenta avançar até que um pedaço de avião cai na sua cabeça e te finaliza. Simples assim. Esse é o Wonder of You. Ao tentar perseguir ou sequer olhar para ele, uma série de desastres anômalos vão acontecer para tentar te impedir. Eles podem variar de um carro te atropelando, um pedaço de avião que simplesmente cai na sua cabeça, ou até mesmo uma chuva que atravessa o seu corpo como se fosse de açúcar. A anomalia espacial causada pelo Wonder of You não é um lugar ou uma dimensão que ele cria, mas sim de que, ao persegui-lo, o universo se distorce de uma forma impossível para tentar te impedir. Isso aí é um aviso para tu deixar de ir no médico e morrer em casa. É zoeira, FDP, faz isso não. Esse aqui não é exatamente uma anomalia espacial, tá mais pra uma ilusão, só que eu coloquei ele aqui porque achei interessante. Justiça, o stand da velha Coroca, pode criar uma gigantesca névoa e manipular o que estiver dentro dela. Tudo o que ele precisa é de apenas alguns furos no corpo do alvo, porém a névoa também pode ser usada para criar ilusões. Assim, ele consegue controlá-los como marionetes, como quando Justiça controlou vários corpos e criou ilusões para transformar um cemitério em uma cidade. O que pra mim é um dos arcos mais sombrios de Jojo, passando uma vibe meio Silent Hill, principalmente se você olhar o OVA. Aproveitando que estamos falando de ilusão, uma menção honrosa a esse mano aqui, que eu nem lembrava da existência. Mas, segundo a Wiki, o stand dele também cria ilusões, e, pelo visto, foi ele quem estava fazendo toda aquela aura e bagunçando os sentidos dos Crusaders na mansão do Jill. Esse aqui é um dos stands mais interessantes e poderosos da obra, mas ninguém se lembra. O Homem no Espelho tem a habilidade de criar um mundo espelhado, uma dimensão exatamente igual ao mundo real. Tudo o que você imaginar do mundo real existe aqui, porém, de uma forma espelhada. Outro detalhe que diferencia esse lugar do mundo real é que ela é uma dimensão completamente morta. Não há nenhum tipo de vida aqui, nem vida animal, nem vegetal, nem microscópica. Para acessar esse mundo, o stand utiliza espelhos como passagem. Afinal, aqui é um mundo espelhado.
espelhado. Um detalhe é que não necessariamente importa o tamanho do espelho, com qualquer mínimo pedaço ele já pode usar essa habilidade. O stand também só aparece no reflexo de quem está prestes a ser levado para essa dimensão. Se duas pessoas estiverem olhando para um espelho e só um deles for o alvo do stand, somente ela vai conseguir vê-lo. Dentro dessa dimensão só entra quem o stand quiser e da forma que ele quiser. Por exemplo, ele pode trazer pessoas para aqui e deixar os seus poderes do lado de fora, o que as deixarão indefesas aqui dentro. Ele também pode trazer apenas algumas partes do corpo da vítima se quiser, o que a torna ainda mais vulnerável. Ninguém consegue sair ou entrar daqui sem a permissão do stand. Simplesmente ficarão presos no reflexo sem que possam ser vistos ou ouvidos. A única forma de sair daqui sem permissão é eliminando o usuário do stand. Assim, o mundo espelhado será quebrado. Esse aqui é um dos stands que aparece na parte 7, e que pra mim é um dos mais criativos e macabros de toda a obra. Pague pelos seus pecados. A anomalia espacial que esse stand causa é assustadora, mas graças a Deus ela é limitada somente ao interior de algum edifício. Se você entrasse no domínio desse stand, rapidamente perceberia coisas estranhas. Talvez você ouviria uma voz familiar, algum objeto que você se lembra que deixou para trás. Ou quem sabe, aquela pessoa que você tem certeza que morreu. Você até se sente culpado pela sua morte e foi no velório dela, mas ela está ali, parada, na sua frente. Como algo assim é possível? Você se pergunta em choque, mas ao se aproximar descobre que ela não está ali para te abraçar ou te fazer bem, e sim levar a sua vida. Essa é a habilidade do Civil War, a manifestação da culpa. Ela consiste em manifestar objetos e pessoas que um alvo deixou para trás. As manifestações podem surgir de qualquer lugar, por exemplo, sombras ou reflexos em um espelho. Elas se prendem e se movem através do corpo do alvo, criando uma membrana fina que envolve-o lentamente. E as manifestações de pessoas e animais atacam o alvo da mesma forma e tentam se fundir com ele. Eles o atacam tanto fisicamente quanto psicologicamente. A membrana então encolhe gradualmente até que o alvo seja esmagado. Assim que a vítima entrar em contato com uma das materializações da culpa, ela vai se lembrar instantaneamente do porquê sacrificou aquilo, ou porquê se sentem culpa por aquilo. Pra tu que não entendeu ainda, o conceito desse stand é tipo aqueles vídeos bizarros de animais do TikTok, onde a mãe deixa o filho morrer e o fantasma dele vem assombrá-la, a culpando pela sua morte. É exatamente isso que acontece no Civil War. Essa habilidade tem duas fraquezas. A primeira é sair do alcance e a segunda é a água. Em várias culturas do mundo, o batismo significa se lavar dos seus pecados. E aqui não é diferente. A água serve como uma espécie de purificador e com ela é possível se libertar daquela membrana que te prende. Mas também nem tudo é desgraça aqui dentro. Por exemplo, se você fosse morto por alguém aqui dentro e o assassino sentisse qualquer culpa pela sua morte, você seria revivido, mas agora purificado. Os fantasmas dos seus pecados que antes te assombravam vão passar a assombrar o assassino. Por te matar, agora ele carrega os seus pecados. E então chegamos ao fim. Sim, Jojo tem bem mais stands que criam esses tipos de anomalias espaciais, mas meu Xing Ling não aguenta tanta pressão. Sim, esse vídeo foi feito no CapCut e ainda por cima com o celular todo lascado. Mas enfim, se gostou já hypa muito esse vídeo, porque isso ajuda demais pequenos criadores como eu a receberem a atenção do YouTube. E é só isso que eu te peço, meu brother. Fui!